gente, vamos lá. Sistema Price ou sistema francês? Se vocês quiserem me dizer por que é o sistema francês, eu agradeço. Eu realmente não sei. Agora, um outro bem popular, que é o sistema Price. Ah, professora, por que a senhora pintou de vermelho e azul? Eu pintei de vermelho e azul para brincar com vocês que esse sistema aqui também é chamado o sistema francês. É por isso a escolha de cores. O nome não nos diz nada de como ele é calculado, mas como é que ele é calculado? Bom, esse sistema Price, né, se a gente está pagando um empréstimo em prestações, como é que a gente aprendeu já antes de chegar aqui a calcular prestações? A gente aprendeu uma forma de calcular prestações, que era anuidades. Então, esse sistema francês, esse sistema Price, esse sistema francês é simplesmente o sistema de uma anuidade postecipada. A gente começa com o valor das prestações. Então, nesse sistema, a gente vai calcular o valor da prestação. A gente começa preenchendo essa coluna aqui. E como que a gente preenche essa coluna aqui? A gente calcula o valor da prestação de uma anuidade postecipada, tá? Então, a gente vai ter aqui todas as prestações iguais. E como é que a gente vai calcular todas essas prestações iguais? A gente vai calcular usando lá a fórmula de anuidades postecipadas. Será que eu vou lembrar a fórmula? Se não me engano, ela era I vezes 1 mais I na N, dividido por 1 mais I na N, menos 1. Tá? Esse vai ser o cálculo de prestações, que vocês não precisam fazer pela fórmula, vocês devem, é aconselhado que vocês usem a calculadora financeira ou modo de anuidades. Vão começar a preencher essa planilha, preenchendo esses valores aqui. Todas as prestações vão ser o mesmo valor R dado pela fórmula de anuidades, certo? A gente vai sair aqui de um valor P, vai começar a calcular os juros no período P vezes I, o saldo no período vai ser P vezes 1 mais I, o resto vocês tudo preenchem de acordo com isso aqui e com as regras gerais, tá? A amortização vai ser o quê? Bom, a amortização, se a prestação total é a amortização mais juros e eu tenho o valor da minha prestação e eu tenho juros no período, o que sobrou disso é a amortização. Então, vai ser R menos P vezes I, certo? Então, a gente calcula, paga sempre todos os juros, todas as parcelas, tu vai ter pelo menos a parcela de juros, vai pagar a integralidade dos juros e o que sobrar do R vai para amortização, certo? E daí, o que vai ser o saldo final? Vai ser esse saldo aqui após os juros, menos o valor da prestação R. Aí, para o próximo mês, vocês começam com o saldo final, calculam os juros multiplicando por I, calculam o saldo após juros somando essas duas colunas anteriores, já tem o valor do pagamento, calculam a amortização fazendo R menos o valor dos juros, calcula o saldo final fazendo o saldo após os juros menos o valor da prestação, e assim vocês preenchem toda a tabela. Vamos lá, mesmo exemplo de sempre, empréstimo de R$800, pago em 4 anos, taxa de 10% ao ano. Então, como é que vai funcionar no sistema Price? Então, o sistema Price é aquele sistema que todas as prestações são iguais, certo? Então, como a gente começa a montar a planilha de amortização pelo sistema Price? A gente começa calculando o valor da prestação. Como que a gente calcula o valor da prestação? Usando a fórmula de anuidades, usando o dado do valor do empréstimo. Aqui faltou um 800, tá? Aqui R é 800 vezes isso aqui, 800 vezes isso aqui, que dá os 252,38. Então, a gente começa calculando o valor da prestação, preenche a coluna dos pagamentos. Como é que a gente preenche o resto da planilha? Assim. Então, a gente parte do saldo inicial, que vai ser, nesse caso, 800, calcula os juros no período, tem o saldo após juros 880, assim como todas as outras planilhas de amortização sempre começa assim. Daí, a gente vai ter esse pagamento. Esse pagamento, a gente vai dividir, a gente vai interpretar esse pagamento como amortização e juros. Como que a gente calcula a amortização? Os juros a gente já calculou, foram os 10% de 880. Então, se os juros são 80 e a soma da amortização com os juros dá o valor da prestação que a gente já calculou, nos resta saber que a amortização é essa diferença
entre a prestação calculada e os juros do período 172,38. E assim a gente calcula a coluna que é a amortização. Como que a gente calcula o saldo final? Fazendo o saldo após os juros menos o valor da prestação. 880 menos o valor de 252,38 da prestação me dá o saldo final para o próximo período. E assim a gente segue para os próximos, para calcular a prestação nos próximos períodos, né? Então, a gente sai desse saldo final de 627, começa o próximo período com ele, calcula os juros, a prestação é a mesma coisa. Então, fazendo a diferença da prestação com os juros calculados, a gente tem a amortização, e fazendo a diferença entre o saldo após juros com o valor da prestação, a gente tem o saldo final e segue até completar toda a tabela e obter o saldo final de 0. E aqui vocês têm mais algumas informações sobre o sistema Price. O que tem de característica esse sistema? O nosso saldo devedor, então isso é importante. O nosso saldo, esse aqui é o sistema de anuidades, né? Então, deixa eu fazer aqui uma continha. Então, esse aqui é um sistema de anuidades postecipadas, né? Então, no momento 0, eu recebi o valor P e eu troquei esse valor P por uma série de pagamentos, de N pagamentos, 1 a N, né? Então, o que tem de característica esse sistema aqui? O saldo devedor, isso é uma questão que vocês vão ver muito lá nas coisas. Então, uma questão muito comum é calcule o saldo devedor após o pagamento da 30ª prestação, tá? Então, nesse sistema aqui, depois que eu pago, ó, eu paguei a primeira prestação, é como se ele tivesse, então, paguei a primeira prestação, no momento que eu paguei a primeira prestação, eu tenho esse saldo devedor, e eu continuo aqui com o restante da série, tá? Então, que vai ser da prestação 2, né? Até a N. Depois que eu paguei essa, então, o que vai ser esse saldo devedor aqui? Ele vai ser o valor atual das parcelas restantes. Então, o saldo devedor, em qualquer momento, ele é sempre o saldo, ele é sempre o valor atual das parcelas restantes. Ah, em todo momento é isso que acontece. Daí depois que eu paguei a segunda parcela, o que acontece? Isso aqui sumiu, certo? Isso aqui sumiu. E daí eu vou ter um saldo devedor que é menor, né? E isso vai continuar assim. Então eu tô sempre, a cada momento que eu pago uma prestação, é como se eu estivesse reduzindo o meu fluxo. E o valor do meu saldo devedor sempre vai ser o valor atual das parcelas restantes, tá? Isso é diferente do saque, por exemplo. Então, no saque, ó, o que vai ser o meu saldo devedor no saque? Então, no saque, paguei uma prestação, né? Se eu paguei uma prestação, tá? Tenho N prestações para pagar, paguei uma. O que vai ser o meu saldo devedor? Vai ser P menos o valor dessa parcela de amortização, certo? Ou vai ser N menos 1 sobre N vezes P. Se vocês fizerem a continha aqui, né? Isso vai dar N menos 1 vezes P dividido por N. Paguei duas, vão ter isso. Então, o meu saldo devedor no saque, eu posso calcular sempre, subtraindo do valor P, o número de parcelas de amortização que eu já paguei. Já no Price, não. No Price eu tenho que fazer essa continha aqui do valor atual, né? E como que é a melhor maneira de fazer essa continha do valor atual é usando a função pré-programada da calculadora financeira no modo anuidades postecipadas, ou seja, sem o begin no visor, certo? Isso é uma característica do Price. O que mais que a gente vai ter no Price? Então, lembra que eu mostrei lá aquela planilha de empréstimos? Então, tá. O que a gente vai ter no Price? A gente vai sempre começar com uma parcela de amortização que é muito pequenininha e uma parcela de juros que é muito grande. Ela começa com uma parcela de amortização pequena e uma parcela de juros que é grande. À medida que o tempo passa, a parcela de amortização vai subindo e a de juros vai diminuindo, certo? Até que tem um dado momento em que, em que a parcela de amortização é maior do que a parcela de juros, né? Até chegar lá no final, em que eu tenho quase nada de
quase nada de juros, 12,52 de juros, e a parcela vai quase toda para amortização. Então, isso é uma característica do sistema Price. As amortizações, o valor, a parcela de amortização é crescente, a de juros é decrescente. Já no saque, o que acontece? A parcela de amortização ela é constante, o saldo, sempre o saldo ele vai decrescendo, à medida que o saldo vai decrescendo, ela torna a parcela de juros decrescente. Então, no saque eu tenho AK sempre a mesma constante, então as parcelas de amortização são constantes, sempre as mesmas, e eu tenho a parcelas de juros decrescendo, certo? E no Price, né, eu vou ter as prestações constantes, eu vou ter a parcela de amortização crescendo e a parcela de juros decrescendo, certo? E a prestação ela tá nesse balanço, uma sobe, a outra desce. A parcela sempre se mantém constante com a amortização subindo e a parcela de juros decrescendo, tá? Então, isso era o sistema Price e agora a gente vai para o último sistema que é o misto.